recebe telefonema. Ok, ao vivo. Pessoal, assim, estamos lutando contra a tecnologia do século XXI que fica caindo a nossa página toda hora aqui para fazer a transmissão dessa live. E agora, o que eu quero apresentar a vocês aqui é meu grande amigo aqui, Luiz Felipe Orleans Bragança, que nós vamos fazer essa live juntos sobre o sistema tributário brasileiro. Luiz Felipe é um dos deputados que mais estuda esse material aqui dentro, que vai nos conceitos, que apresenta uma visão que sai do senso comum, com exemplos de vários outros países, onde a gente tem bons sistemas tributários já funcionando. Então a live de hoje, nós estamos aqui para discutir essas propostas que estão finalmente aqui no Congresso, que tem que passar para poder fazer essa reforma, porque o sistema produtivo não suporta mais. E agora, eu gostaria de dar uma palavra aqui com o Luiz. Já tentamos começar uma live, né, Luiz? Mas vamos paciência, vamos embora que a gente vai fazendo. Manda aí, fala aí. Olha, eu acho que o Alexias está fazendo um ótimo trabalho de liderar esse debate, extremamente qualificado para entender as complexidades do sistema tributário e as propostas, os impactos das propostas. Ao mesmo tempo, ele está sendo um grande articulador de simplificação dessa mensagem altamente técnica para a população. Então, você está de parabéns aqui, Alexias. Estou muito contente de ter algum respaldo aqui para a gente poder debater com profundidade, não só internamente, mas também de vinculação dessas ideias externamente. Uma característica que nós temos em comum é que nós dois empreendemos do zero, né? O Luiz também abriu empresa, passou pelo sistema tributário, passou pelas dificuldades. Então, quando a gente está falando aqui, a gente fala com propriedade, não fica só na teoria, e a gente sabe comparar com os outros países, porque nós também temos, né, parentes em outros lugares, a gente sabe como é que funciona em outros países. Alguma das coisas importantes nessa proposta que está vindo, ou vamos dizer o seguinte, todas as propostas que se colocam, elas têm que ter alguns objetivos, né? O primeiro objetivo é entregar um sistema tributário para o brasileiro muito, mas muito mais simples do que nós temos hoje. O sistema tributário brasileiro é de uma complexidade, de um remendo, de tentar ficar acertando com puxadinhos para poder resolver problemas individuais que acabam gerando um ambiente de insegurança muito grande para o empreendedor brasileiro. Então, simplicidade é um ponto importante. O segundo é a neutralidade, não é isso, Luiz? Onde o sistema tributário ele não influencia, ele não atrapalha, ele não tem distorções, não gera distorções na decisão de um empresário ou de investimento no Brasil em função do sistema tributário ou de um subsídio ou de alguma ajuda que o governo vai dar. Deixa a economia se organizar sem ter a influência do sistema tributário brasileiro. E o final, e que eu sempre falo nas minhas palestras, é a transparência. Quanto que eu pago de tributo? Quando eu olho para o nosso sapato aqui, eu posso fazer uma enquete aqui, o pessoal já pode ir respondendo. Chutem, quanto vocês acham que existe de tributos num simples par de sapato? E daqui a pouco nós vamos ter as respostas aqui, e aí nós vamos mostrar como ninguém tem noção. É isso, olha, então, baseado nesses princípios, que eu acho que estão sendo respaldados pelas propostas, temos duas propostas majoritárias que estão sendo debatidas. Uma é do IBS, que na verdade é o Imposto sobre Valor Agregado, que é um modelo que existe na Europa e alguns outros países, e o outro modelo é do Imposto Único, ou até umas variações de Imposto Único. Aí tem alguns modelos de Imposto Único, tem agora também do E-Tax, né, que também é do Flávio Rocha, mas é que ele basicamente baseia não só na questão que é o tradicional, você tributar renda, tributar consumo ou tributar propriedade. Esse que é a base tradicional. O imposto sobre o imposto único, os modelos de imposto único, eles tributam na questão de fluxos de transações financeiras, então de troca financeira de mão. Então, basicamente é tudo, né? Não está afetando. Se você está comprando uma propriedade, está tributando. Se você está comprando um bem de consumo, está tributando. Se você está distribuindo dividendos, teve tributo. Está investindo, teve tributo. Enfim, em todas as transações possíveis. Então esses são os dois modelos majoritários. E aqui eu já vou adiantar, tá? Eu já vou dar aqui uma brecha no que a gente está fazendo.
Estou convidando aqui o Alexis. Ele não está ainda 100% ciente do que olha a proposta, mas eu acho que a gente vai ter que montar uma terceira proposta aí, viu? Uma terceira proposta, uma terceira via, que a gente vai entrar nisso depois a gente falar desses dois modelos. Se quiser adiantar agora os dois modelos, Alex, acho que é um bom momento, depois a gente fala sobre uma proposta aí que a gente está matutando aqui. Conceitualmente, os dois modelos eles são bem diferentes. O imposto único, ou o imposto sobre movimentações financeiras, ou pagamentos, como falam, eu lancei ontem um vídeo nas minhas redes sociais, né, fazendo uma massa de pizza pelo sistema IVA e um outro pelo sistema de movimentações financeiras. Então, lá eu mostro claramente a diferença entre os dois conceitos. Eu, particularmente, não gosto de movimentações financeiras, apesar de que ele dá uma boa solução para a apuração e para a arrecadação. Ele simplifica esses dois pontos, que para o empresário brasileiro é onde está a maior insegurança jurídica. Então, de fato, essa proposta dá uma solução para esses problemas, né? Quanto que eu tenho que arrecadar e quem que vai arrecadar e recolher. Por outro lado, ele acaba gerando distorções na economia e influenciando a economia para ela se reorganizar. E ela se reorganiza como? Sempre correndo atrás de um planejamento que faz com que você pague menos tributo. Isso é da natureza de qualquer um, não é de brasileiro não, é de chinês, é de alemão, é de belga, é de australiano. Todo mundo tenta se organizar de modo a pagar o menor tributo possível, de forma legal. Não estamos falando de sonegação aqui, estamos falando de planejamento, de organização. Então, esse imposto único que tributa a movimentação e não a geração de riqueza, conceitualmente eu não gosto. Por quê? Porque não obrigatoriamente na movimentação você está ficando mais rico por algum motivo, sei lá, vendeu o carro mais caro, e você está talvez movimentando apenas para poder transferir para uma pessoa que era teu pai, teu filho, ou você está vendendo para poder liquidar um estoque, e nesse momento você também vai ser tributado, mesmo não tendo talvez assim o direito ou não sendo justo tributar essa pessoa. A alegação de que a base é muito maior, porque todo mundo paga um pouco e a alíquota é pequena, ela é sedutora, mas será que essa base maior todo mundo deveria ser tributado? E o outro? Mas a alíquota é menor, bem menor do que no IVA. Mas ela é calculada sobre o todo, sempre a toda a base, e não apenas sobre o valor agregado. Então, essa é a minha visão do imposto único. Olha, o imposto único, de fato, ele tem aí algumas dinâmicas. Agora eu vou pegar esse gancho que o Alexis levantou com relação à base. O que significa isso? Vamos entender que um país ele gera um produto nacional bruto, né? Ele tem bens, mercadorias e serviços trocando de mão a toda hora. Então, o cálculo de PIB nacional, ele não contempla o volume de transações financeiras que ocorreram para gerar esse PIB, certo? O produto interno bruto, né? No caso aí, não é produto nacional, é o produto interno bruto. Então, o PIB ele é gerado através de um volume muito grande, muito maior do que o PIB de transações. Então, se você tem um PIB hoje de 5, 10 trilhões, você gerou 30, 40, 50 trilhões de movimentação financeira para você atingir esse PIB. Então, se o seu imposto ele é baseado não no PIB de 10 trilhões, mas ele é baseado na movimentação financeira de 50 trilhões, 60 trilhões, aí você consegue de fato aplicar uma alíquota bem baixinha, e eu sempre argumento que acho que é o ponto fraco e o ponto forte do imposto único. É uma alíquota extremamente baixa. Na minha concepção, tem que ser abaixo de 1% para não afetar de uma maneira grotesca e criar uma distorção abusiva em toda a precificação de ativos e de bens e mercadorias. Então você está ali de fato, você está transferindo para toda essa base de transações uma alíquotazinha de 0,5%, 0,8% de todas essas transações. Neste contexto, eu acho que é o único contexto que o imposto único daria certo.
E claro que uma transação só, você só num pagamento. Não como algumas propostas de imposto único que tem por aí, que você paga um percentual mais alto no pagamento e outro também no recebimento paga também um percentual. Então aí já, porque eles estão olhando talvez não essa base total, financeira total, mas talvez somente algumas transações. Quando você reduz o volume de transações, você tem que aumentar a alíquota. Então por isso que eu acho que eles estão com algumas propostas de imposto único e não são tão baixas assim, na faixa de 2%, 2,5%. Então aí você já começa a gerar um problema grave, que aí eu concordo com o Alexis. Agora, tem um benefício que é digitalizado, você não precisa mudar seus hábitos para você ter que pagar o imposto único, ele já é incorporado no sistema financeiro. Tem uma questão estratégica que precisa ser abordada aqui, que vai dar mais poder para o sistema financeiro, para o sistema bancário financeiro, porque agora ele vai estar arrecadando trilhões de impostos e vai estar responsável por essas transações. Então é uma questão estratégica que de fato tem que ser tomada. Mas tudo isso é contornável com algumas legislações e também com alguns entraves técnicos. Então, dá para fazer funcionar o imposto único? Dá para fazer funcionar. Mais uma vez, ponto fraco, tem que ser uma alíquota extremamente baixa. Não sendo extremamente baixa, eu também vou ser contra essa propositura. Subindo aí, passando de 1%, já liga sinal de alerta, né, em termos de alíquota aqui para mim. Então, só essas minhas considerações do imposto único. Eu ouvi duas informações, inclusive, que me preocuparam um pouco. Primeiro, nós ainda temos 45 milhões de brasileiros, eu não vou poder confirmar esses números, mas foi me passado dentro de um grupo que fala muito sobre tributação, 45 milhões de brasileiros que ainda não estão bancarizados. Uma massa grande de gente que não está dentro do sistema financeiro. Esses já não estariam contribuindo. Obviamente, quando você fala em 45 milhões não bancarizados, não está falando de gente rica, você está falando de gente pobre, tá certo? E também da movimentação financeira, ontem eu estava no Banco Central, deram um número, e aí veio do Banco Central, mas também a ser conferido. 38% das movimentações ainda no Brasil são feitas em papel moeda. Então nós ainda temos uma grande quantidade que também não estaria sendo afetada pela essa movimentação financeira que basicamente passa pelos bancos. Nessa questão de alíquota abaixo... E tem a questão do escambo também, né? Tem escambo também. Se você trocar uma propriedade por um carro, ou trocar um carro por uma outra coisa, enfim, também não envolve isso. Tem uma proposta do governo que ele fala, né, o Marcos Cinta fala de imposto sobre pagamentos. Quando ele fala pagamentos, ele já não está mais falando só de movimentação financeira, ele está falando qualquer pagamento. Então se eu vou comprar lá uma coisa e pago com 3 porquinhos e 2 galinhas, eu teria que pagar um tributo daquilo. Se eu for vender um fogão velho, um carro velho, eu vou ter que pagar o tributo, mesmo que eu tenha feito sem ser pelo sistema financeiro. Eu já não gosto dessa proposta, Luiz, porque potencialmente você transforma todo brasileiro que está fazendo qualquer negócio num sonegador. Aí não dá, aí vira a reforma de Atlas, né? Revolta de Atlas, né? The Rent, que é, ou seja, o Estado que jogou todo mundo na ilegalidade porque acabou colocando uma regra que não dá para atender e que simplesmente estamos fora. Então, isso não me agrada nem um pouco. Eu acho que o Estado não pode criminalizar nós mesmos. O outro ponto da alíquota alta ou baixa, a alíquota alta, assim, não dá mesmo. Ela é distorsiva e inaceitável. Mas a muito baixa, porque eu escutei isso, o pessoal fala, não, é importante ter uma alíquota de 0,01% que alguns países têm. Mas aí, Luiz, aí eles falam assim, é controle, para poder controlar a movimentação financeira. Falou em controle, já me dá cheiro a E-Social, já me cheira a Bloco K, tá me parecendo assim, um socialismo desse sistema financeiro, eu já fico arrepiado, tá certo? Porque começou com muito controle, aí a tua liberdade já está indo para o espaço. Já foi. Tá certo? Mas acho que o controle é a palavra oposta de liberdade. Pois é. Então eu fico também um pouco preocupado com nessa questão. Mas eu acho o seguinte, né? Quem está vendo na live aqui está entendendo os conceitos sobre o imposto movimentações financeiras. Tem que se deixar claro que nenhum país do mundo usa ele como uma grande base. Tem um outro que tem um 0,1%, 0,2%, mas ninguém tem um que esteja 2%, 3% sobre a movimentação financeira. Sim. E mesmo de países grandes, com uma economia complexa como a do Brasil, né? Porque o Brasil tem de
tem de tudo, tá certo? De extrativismo, mineração, transformação, serviços, né? Temos absolutamente todas as bases. Então, eu sempre falo, e aí nós vamos cair o quadro do IVA, se você me permitir a gente começar a falar sobre IVA, porque o Imposto do Valor Agregado, ou o IBS, Imposto Bem e Serviço, ele tributa apenas aquela parcela que você agregou de uma etapa para outra. Então, agregou de valor de uma etapa para outra, né? Então, eu comprei uma bicicleta, ou comprei um carro, coloquei lá em sulfilme, troquei as rodas, subiu o valor, vendi por 2, 3 mil reais mais caro, a minha tributação é só sobre essa parcela, tá certo? Então, é só sobre. E na produção a gente entende que até estimula a criação de várias empresas, o livre mercado, porque a tendência das empresas poderem se especializar na oferta de produtos e serviços, uma vez de que ela sempre se acredita na fase anterior e quando ela vende, ela se debita. Não é isso? Vamos falar de IVA. A parte do IVA, que é interessante, é que ele desonera completamente a cadeia produtiva. Então, o produtor, aquele que transforma matéria-prima em um produto acabado, ou faz parte dessas etapas de transformação, desde o minério até um carro, todo esse canal vai estar desonerado de compras feitas com o modelo IVA. Então, isso é um estímulo à industrialização, isso é um estímulo à exportação, porque você vai estar exportando produtos sem imposto, né, ao menos impostos de cadeia produtiva. Ainda vai estar exportando imposto trabalhista, imposto social, uma série de coisas que está fora desse custo Brasil, que a gente vai estar exportando ainda. Mas, ao menos já desonera bastante, torna o país já mais competitivo nesse fronte, o que é muito importante. E também ele simplifica. De um lado ele simplifica, de um outro lado ele cria uma certa cautela, porque ele é totalmente calcado na nota fiscal. Então a nota fiscal, eu mencionei no Imposto Único, que você tem o hábito de quem atua num sistema bancarizado, o hábito é muito fácil, você transfere online, você usa o seu banco, então você nem vê que você está sendo tributado, você não precisa fazer nenhuma ação paralela para você ser tributado, é uma ação natural e nessa ação natural você é tributado no Imposto Único. No IVA, você tem que registrar aquela ação e manter, de certa maneira, algum controle dessas notas fiscais para você ser creditado de volta de todos aqueles impostos que foram gerados na cadeia. Então, existe aí um potencial de erro, etc. E é uma ação que tem um custo operacional aí que é incremental, você precisa de alguém tomando conta desse processo para você não ficar aí sem ter o benefício. Então, pequenas empresas sempre tem um problema de DARF, vai continuar, tá? Só que agora com o bônus, antes só tinha o ônus, agora vai ter o bônus que você vai poder se creditar dessas operações. Então ele tem um efeito muito positivo. Se eu for aqui já adiantar algum efeito de comparação que a gente não mencionou, aí é que entra uma questão política e talvez de implementação. No Imposto Único, você consegue implementar o Imposto Único em função dessa questão digitalizada, bancarizada, você consegue implementar rapidamente. Em um ano você implementa o Imposto Único. Já o IVA não. O IVA você tem um processo aí de adoção que vai perfazer alguns anos e vai entrar em algumas disputas políticas que foram geradas do modelo atual e que infelizmente aí vão ser os esqueletos no armário aí que vão ter que acomodar, que todos esses subsídios, essas isenções, isso vai gerar um caldo político contrário contra o IVA, porque o IVA, ele de fato, como ele só tributa no destino e desonera toda a cadeia, ele só tributa no destino, ao passo que o atual modelo, ele tributa no destino uma parte e também na origem. Então tem uma separação aí de tributária que os estados vão ter que se reacomodar também, então você vai ter resistência contra o IVA dos estados que vão perder receita ou a percepção deles
de perder receita, e cada um vai fazer o seu próprio modelo, simulando, né, quanto que eu ganho com o atual, quanto que eu perco com o IVA, e você vai ter também resistência não só dessas entidades do Estado, mas também de grupos de interesse econômicos que se restabeleceram em outros lugares do Brasil por causa de isenções fiscais, né, do atual modelo. Então esses dois grupos são grupos resistores e não são pequenos, tá? Então acho que esses fatores a gente precisa acomodar aqui, e por isso que o tempo de implementação do IVA não é tão rápido quanto do imposto único. Ele vai ser uma acomodação muito mais longa. Então isso também tem um risco político de você ter essa acomodação ao longo de alguns ciclos eleitorais, né? Então isso eu acho que é um fator também a ser considerado. Então acho que são as duas propostas aí, acho que temos aqui uma boa ideia daquilo que a gente está lidando aqui dentro. Uma coisa importante que o Luiz Felipe falou agora, da transição de todos esses temas, de fato, imposto único seria mais rápido porque você vai usar o sistema bancário que vai fazer essa implantação. Obviamente que tudo tem uma transição, porque tem um monte de investimentos que foram feitos baseados em incentivos, né, em locais que, com a nova proposta, eles teriam que se adequar. No caso do IVA, a proposta é mais longa e ela é uma transição entre o sistema atual que vai diminuindo e o sistema novo que vai crescendo, de forma a tentar manter isso neutro. E agora, eu queria falar uma coisa, é o seguinte, assim, bem didaticamente, para vocês entenderem qual que é a proposta que está aqui na Câmara, que é a PEC 45. Então, qual que é a proposta dela, pessoal? Bem simplesmente para nós, brasileiros e empreendedores. Substituiriam 5 tributos federais, PIS, COFINS, IPI, estadual ICMS e o municipal ISS. Esses 5 viram um só, que é o IBS. E hoje o que esses 5 arrecadam vão ser transformados numa alíquota única do IBS. O IBS, ele é um tributo por fora. É como quando você fala por fora ou por dentro, que confusão que é essa que ninguém entende. É porque o ICMS, você tem que colocar o ICMS na base de cálculo, junto com a massa toda, para depois calcular o ICMS total. Então, você não pega R$100 e o ICMS é 18%, então é R$100 mais 18%. Isso aí é por fora, é o IPI. Não, você pega R$100, você divide por 0,82, aí você acabou incorporando ele, e assim você consegue ter o valor de venda do teu produto. Então, nós queremos, nessa proposta PEC 45, fazer uma tributação tão simples como um sapato custa R$100 mais R$20 de imposto. Pronto, morreu o assunto. Isso é no consumo final, parece meio como acontece nos Estados Unidos, né? A proposta aqui é que não aconteça só no balcão de venda, no consumo final, que ele aconteça também na fase de produção. E aí na fase de produção você se acredita do que comprou, você se debita do que vendeu e vai pagando sempre essa diferença de tributo que é o valor agregado. Então, de forma bem simplificada, de forma geral, é essa a proposta que está aqui com a PEC 45, que é a substituição desses tributos. Também outra coisa que é importante falar, nós não estamos falando de tributos de propriedade, de PTU, né, de PVA, de transmissão, de CMD, não estamos falando também de renda, imposto de renda, pessoa jurídica, física, não estamos falando de CID, não estamos falando nem de tributo de salário, que é uma coisa que nós temos que falar depois, que é toda aquela oneração sobre a folha de pagamento. Nós estamos falando desses tributos de consumo, tá certo? Então essa é uma visão simplificada desse sistema tributário. E como é que ele vai ser feito, né? Como é que está na proposta? Tem um comitê gestor, que é uma entidade que não existe hoje, tem que ser criada essa entidade, e esse comitê gestor, olha a grandeza dessa proposta, isso que é a complexidade, e é o risco até que o Luiz falou. Ele vai ter que criar uma plataforma para poder ter todas as notas fiscais do Brasil. E ó, não estou falando só de nota fiscal, de venda de material, é venda de serviço também, é venda de locação de intangível, sei lá, de betoneira, que hoje locação não paga nem ISS nem ICMS. Então tudo que é intangível, Netflix, nuvem, qualquer coisa que você faz, você vai estar tributado sobre essa nova proposta, ok? E aí,
Todas as notas fiscais que você comprar, qualquer coisa, vira crédito. Não interessa se é serviço, se é armazenamento, não interessa o que é. Você se acredita e debita. Uma das vantagens disso é que a gente não vai mais agora ficar olhando a classificação fiscal das coisas. A gente não vai querer mais saber porque serviço paga ISS e produto paga ICMS. Morre toda essa discussão. E só vai ter uma discussão. As notas fiscais de entrada e de saída. Agregou valor, paga. Não agregou valor, não paga. Pode até ter crédito eventualmente. Os exportadores com certeza terão créditos. E quem que apura no final das contas? Sou eu. Hoje como é que funciona? Eu tenho que apurar, tenho que tentar acertar, ver se eu acertei tudo, faço uma declaração, vai à Receita Federal e pode falar assim, errou, multa, juros, porque ele também não fala errou no dia seguinte, ele fala errou daqui a 4 anos, quando já a bola de neve ficou grande. E agora, nós não vamos mais ter isso. Vai ser simplesmente o próprio sistema desse comitê gestor, que vou ter então o meu CPF lá, o meu CNPJ lá, que vai estar dizendo, esse mês você se creditou dessas notas, esses tributos foram pagos, é crédito de fato, você emitiu tantas notas, portanto você tem que pagar tanto de tributo. Então vai ser, não é autodeclaratório, é o próprio sistema, o próprio governo que vai te dizer onde vai pagar. Eventualmente você fala, eu não concordo com isso, e aí você vai contestar. Tudo bem. Hoje é o contrário, você tem que declarar e aí você tem que ser avalizado pela Receita, você acertou, errou, aquela briga, né? Tudo enorme nas justiças aí, então 3 trilhões de reais, e mais um pouco aí, só de brigas tributárias, Luiz. Olha, o imposto, o IVA, o IBS, ele tem alguns pontos aí que são importantes entender, que eu acho que o Alexis levantou. O comitê gestor, eu acho que eu diria que é um ponto muito fraco aí dessa proposta. Você criar um comitê gestor, tem um custo disso, tem uma burocracia que vai ser criada, com um poder inacreditável, uma responsabilidade sem igual, talvez seja o órgão de maior responsabilidade do Brasil, que vai passar aí o PIB arrecadado por lá. Então, você imagina ali a responsabilidade. E aí tem questões políticas aí de representatividade. Quem é que vai comandar esse comitê gestor? Se vai ser a União, se vai ser os estados, que proporcionalidade que vai ser respeitada, ou não vai ser respeitada proporcionalidade nenhuma. Vamos colocar aí agentes de estados que não contribuem nada, mas que recebem. Então tem perigos políticos aí com esse comitê gestor, como em qualquer agência pública, certo? De aparelhamento, etc. E tal. A outra coisa, como você está tratando de notas fiscais, a sonegação, né, e a fraude ainda é uma realidade. Temos que entender que é um sistema, obviamente que vai ser digitalizado, mas que ele está aberto à fraude e está aberto à questão de sonegação ainda, porque você precisa preencher a nota fiscal. Precisa fazer todas as suas transações através de um canal. Claro que você cria um incentivo natural, porque você vai ter o crédito, você cria um incentivo para a pessoa usar a nota fiscal cada vez mais. No entanto, ainda vai ter aí uma parcela de sonegação em função dessa dinâmica. Até se adequar a 100%, vai haver ainda sonegação, e a fraude acho que é talvez um ponto aqui, talvez o mais perigoso. Porque a sonegação é uma questão da opção. Eu não acredito nesse sistema, mas agora a questão de fraude, essa que realmente aí eu acho que é um problema. Então temos aí esse contexto. Então veja que a última consideração que eu gostaria de fazer, assim, falar contra o IVA, estou fazendo aqui considerações contra, que eu diria que é o gurilão no meio da sala aqui, é que ele é um imposto de consumo, e que a gente vê aqui na dinâmica política, e que eu acho que até uma boa dinâmica política, porque os partidos de oposição, de esquerda, falam muito com relação à regressividade. Regressividade, então o pobre vai continuar pagando muito mais proporcionalmente do que o rico. E é verdade. Infelizmente, com o IVA, ele não ataca a questão de regressividade. O IVA, ele mantém o imposto sobre consumo, e ele quase que se torna mais
dependente, ou seja, as agências de Estado, o governo, se torna mais dependente ainda de um modelo como esse. Então, você cria um risco aí de, vamos supor que o IVA seja implementado, e a gente já está vendo o outro discurso aqui, né, Alexis? Uhum. E eles estão dizendo o seguinte, já que tem regressividade no IVA, e eles vão talvez jogar com isso, então vamos criar aqui novos impostos sobre a renda e novos impostos sobre a propriedade. Então você tem imposto sobre grandes fortunas já tramitando, você tem imposto sobre dividendos já tramitando, aumentos de alíquotas de imposto de renda já tramitando, você tem aumento de imposto de herança já tramitando. Então, não é que eles estão falando, então já que é regressivo, não é que eles querem ter alguma outra proposta não regressiva. Eles não estão nem considerando uma outra proposta não regressiva. Eles estão falando, já que tem, eles vão usar isso como uma alavanca política. Então, tem essa dinâmica aí que eu acho que também é perigosa, tá? E até agora a gente não conseguiu debelar essa narrativa de uma maneira producente com uma nova proposta. E talvez aí que a gente possa entrar numa terceira via, que é o que a gente estava discutindo aqui. Mas vamos fazer aqui umas considerações finais. Aqui. Não, então, assim, tem mais uma questão aqui, né? Por exemplo, nessa mudança, nós perguntas recebemos, as empresas que possuem incentivos fiscais terão tempo para se adaptar às mudanças? Tem nessa transição. Agora, lembrando também, na proposta PEC 45, o que vai legislar os estados, municípios e a União? Eles não vão mais legislar sobre matéria tributária, do tipo dando incentivos fiscais para a indústria automobilística, dando incentivos fiscais para algum setor de bebida ou comida. Isso não acontece mais. Você não pode mais diferenciar uma alíquota para um setor em relação ao outro. O que você pode, aí sim, por isso que respeita, né, o Pacto Federativo e até assim, os direitos de legislar dos estados, municípios e União, é a alíquota. Então você pode mexer eventualmente na alíquota, mas de todos os bens, serviços e intangíveis dentro daquele município ou daquele estado, ok? Então quando você mexe nisso, você tem que mexer em tudo que está envolvendo. O que isso significa para a sociedade? Nossa sociedade. Nós vamos saber exatamente, aí vem a questão da transparência, qual é a carga tributária no sapato. No Brasil, ninguém sabe, eu não sei, sabe mesmo que fazendo um monte de cálculo vai virar uma estimativa, ninguém tem ideia, porque no nosso sistema tributário nós temos tributos cumulativos, outros não cumulativos, nós temos tributos que são por dentro, por fora, aquela confusão toda. Mas eu digo hoje, na Europa, quanto que é do sapato? É 22%, 23% em alguns países, porque o tributo é por fora. Nessa questão de regressividade, muito bem falado aqui pelo Luiz, essa reforma está falando sobre consumo. Poxa, mas quando a gente fala em regressivo, não regressivo, que a pessoa discute muito, ele fala assim, no Brasil tem uma carga excessiva sobre o consumo, em outros países a carga tributária é mais sobre a renda. Temos que sair do consumo para migrar para a renda. Ok, o discurso está fácil de falar. Agora, vamos ver o perfil da renda brasileira? Quem que é que tem renda no Brasil, né, como assalariado de fato? Nós estamos, quando fala em 83,4% da população brasileira ganha até o teto de aposentadoria do INSS, que é 58%. Olha, 83,4%. É gente pra caramba, que ganha até, então, R$5.800. Sendo que quase 40 e poucos % é até 2 salários mínimos. Eu vou tributar mais essa gente na renda? Não dá. Eles ganham pouco e eles ainda já vou tributar mais eles. Então, assim, se eu tributar essa turma, aí sim eu estou sendo mais regressivo ainda. Porque eu estou tributando diretamente na renda dele, não de forma indireta no consumo, mas diretamente na renda dele. Ou seja, eu estaria atacando mais. Então tá, então essa turma está fora. Aí eu tenho 15% que está sobrando lá, sendo que 3% é que realmente ganham mais. Tá lá, ganha acima de R$16.000. Mas essa turma não paga 27,5%, que é hoje o que de fato cai lá na tabela de imposto de renda, né? Imposto de pessoa física. Por quê? Porque boa parte do que a empresa paga de benefício lá do INSS para o INSS, ele não vai ter como benefício. Por quê? Porque ele vai ganhar um teto de 5.800. Então, tudo que tiver acima de 5.800
é tributação sobre renda e que não vira para ele. Então esse número aqui, o pessoal do PCF calculou para mim, 42% de carga tributária já na renda sobre pessoas que ganham acima de 16 mil reais, acima desse teto aí. Você vai tributar mais ainda, a turma já estava com a tributação de países nórdicos. Então como é que você vai tributar mais a renda no Brasil? Subindo a renda. Nós temos que subir essa barra da renda. E aí, Luiz, eu caio de novo na simplificação sobre tributos como consumo. Por quê? Quais são os grandes benefícios quando a gente simplificar muito a tributação do consumo? Que é a tributação sobre a produção. Quando a gente fala em consumo, nós estamos falando de fábrica, nós estamos falando de serviço, de TI. É onde tem a produção onde gera emprego. Quando a gente simplificar lá, a gente estimula a geração de emprego, a gente estimula a geração de riqueza, a gente melhora, a gente tira aqueles 27 milhões de desempregados e subempregados, que eu sempre falo que salário mínimo você não sobe com decreto, você sobe com escassez de mão de obra. Quando tiver menos gente, naturalmente o salário sobe, como aconteceu nos Estados Unidos. Agora tiveram um aumento de salário lá, médio nos Estados Unidos, mas não é porque o Trump foi lá e voltou, agora é obrigado todo mundo a receber mais, não, é porque faltou pleno emprego, falta mão de obra. Para você ter alguém na tua empresa, você tem que pagar melhor, que são o teu concorrente, tira do outro. Então nós estamos falando que só vai melhorar mesmo a base da renda, tributação de renda, quando ele subir a renda. E subir a renda é só quando a economia estiver num outro momento e não nesse momento estagnado, travado. Exatamente. Bom, a questão do IVA aqui, que eu acho que a gente está se aprofundando, ela é importante, porque eu diria que o debate ele já está mais calcado sobre essa proposta e ainda não temos o mesmo nível de debate com relação ao imposto único, né? Então você tem aí uma transparência muito grande com o IVA, você tem aí um benefício de exoneração da cadeia produtiva, enfim, você tem um estímulo aí a você ter uma economia muito mais eficiente e um sistema tributário muito mais simplificado. O imposto único, ainda em comparativo com isso, ele não é tão transparente assim, né? Você não sabe exatamente quanto que vai custar as coisas, é muito provável que você se torne incompetitivo se por acaso aumentarem as alíquotas, e você não sabe aonde debelar isso, aonde que está sendo a maior distorção, porque ele não é tão fragmentado assim se é no consumo, se é na renda, se é na propriedade ou em transações de despesa corrente. Então é uma coisa mais maquiada. Então você tem aí um balanço de propostas. Eu acho aqui, Alexis, que em função, que é uma coisa que a gente também não está incorporando nesse debate, que eu estou vendo que é uma questão política forte, que é uma grande pergunta, né? Assim, é um modelo, uma questão de modelo. Porque o IVA que está sendo proposto é uma crítica, talvez, ao modelo a sendo proposto, não ao mecanismo do IVA, mas ao modelo sendo proposto, ao conceito de estrutura. Por quê? Nós temos uma federação, nós temos estados que não vai conseguir é bem provável que com a implementação do IVA, se fosse para fazer isso agora, o imposto, a carga sobre o consumo ia subir. Então ia passar hoje, na maioria dos estados, aí temos o ICMS de 19%, 17%, alguns um pouquinho menos talvez, mas todos os estados, uniforme, ia cobrar 30%, ou nessa faixa, ia subir os impostos, que estariam eliminando, consolidando alguns, e então isso vale para alguns estados. O Alex muito bem pontuou, mas eles já pagam isso de uma outra maneira. Sim, mas em não todas as transações. Então, é mais um mosaico que nós temos hoje de opções. Com o IVA você não tem mais opção. Todo mundo vai pagar 30% todos os estados em sobre tudo. Então, no pãozinho, no leite, no transporte, no carro, é tudo 30%. Isso é uma dinâmica a ser discutida, porque num contexto federativo, eu acho que isso aí começa a pesar. Então, e essa dinâmica começa a ser questionável no ponto de vista de modelo de IVA, né? Temos o Canadá, que tem um modelo interessante também, muito similar aí ao contexto federativo dos Estados Unidos. Então a gente tem que começar a olhar países que têm uma estrutura similar. Então outra coisa que a gente precisa olhar com relação a isso é exatamente essa parte
interna aí do comitê gestor, viu? Eu até tenho uma emenda constitucional com relação a isso, porque não tá muito certo. Eu acho que essa questão de comitê gestor, quando ela é humanizada, eu vejo um problema. E ali eu vejo que tá indo para esse lado. Eu acho que deveria ser já, por decreto, por lei, transferência proporcional para todos os estados daquilo que foi arrecadado nos estados, sem passar pela mão de ninguém. E infelizmente aí em questões de controle orçamentário, de agência reguladora, do fato do executivo controlar tudo, eu vejo aí um grande perigo da gente jogar um modelo que já é meio falível aí na coleta, tem a questão da fraude, a questão da sonegação, e você vai ainda consolidar isso na mão de gestores, pessoas, e não tem a legislação que pulveriza o imposto de volta para onde ele foi cobrado sem interferência humana, você está criando mais uma chancela humana, eu vejo aí algum problema. Mas enfim, tanto um quanto o outro é melhor do que nós temos hoje, Alexis. Eu acho que isso talvez seja coisa positiva. Esse é um ponto positivo. Tanto um modelo do imposto único quanto do IVA são debates positivos. Não resolvem todos os problemas tributários do Brasil. Resolvem partes desse problema. Então esse é outro contexto que a gente precisa adotar, né? Essa perspectiva de o que ele resolve. Então ainda vai ter complexidade tributária com essas duas propostas. Então é bem interessante a gente debater isso. E eu acho que, olha, a gente só de estar fazendo isso no início de um mandato legislativo já é uma sinalização positiva para a sociedade de que ao longo deste mandato esse tema vai ser bem debatido, né? Não vamos aqui nos acelerar num processo de já aceitar alguma coisa, considerando que estamos no início do mandato. Ao mesmo tempo é positivo que seja no início do mandato, porque já permeia qual vai ser o debate político a ser travado agora. E como eu venho de banco de investimento, a gente sempre falava, todas as transações que a gente analisa no início do ano são aquelas que vão fechar no final do ano. Então, temos aí uma boa perspectiva. Eu queria deixar essas considerações aqui. Eu só queria também fazer algumas considerações, porque a economia brasileira é bem complexa e a gente fala muito do IVA para o setor de indústria, né, transformação e tudo mais. Mas a gente tem outros setores na economia. Temos saúde, temos educação, temos comércio, temos a área de TI e tudo mais. E a turma hoje de serviços, eles não pagam ICMS e nem IPI. Então, eles basicamente têm o ISS, PIS e COFINS, tá certo? Com essa unificação, eventualmente, você estaria aumentando a carga tributária desses setores de serviço, mas o que está se propondo aqui, e acho que é uma proposta que deve andar, é que para haver uma compensação, deve ser feito também a desoneração da folha de pagamento. Aquela carga toda tributária que está em cima da folha de pagamento e que faz aquele degrau ficar tão grande entre o que a empresa paga e o que o funcionário recebe. A ideia de que a gente desestimule isso, até que fique mais baixo, até para desestimular a pejotização que no Brasil tem explodido enormemente. Quer dizer, todo mundo que tem salário um pouco mais alto, em vez de ser CLT empregado, ele acaba montando lá um regimento simples, alguma coisa, uma MEI lá, para poder dar uma escapada da tributação e aí fica mais equilibrado. Mas, no fundo, quem acaba pagando mesmo tributo sobre folha hoje no Brasil é funcionário público, viu? Porque no setor privado a turma foge mesmo, vai para as PJs. Então, uma forma de a gente fazer isso é desonerar essa carga toda tributária em cima da folha. Estamos procurando uma base para jogar isso, quer dizer, não adianta simplesmente eliminar isso, não é eliminar isso, tem que pegar isso aqui e botar numa outra base para poder calcular e pagar, porque boa parte do que está aqui é previdenciário, inclusive, dinheiro que não pode faltar para a Previdência. Mas tem outros cacarecos lá, como Sistema S, INCRA, salário, educação, tem também um seguro de acidente de trabalho que nem precisava estar lá, era base, jogar para iniciativa privada já resolve o problema. Então, dessa forma, a gente consegue compensar o sistema de serviço, porque o sistema de serviço, então, vai ter uma desoneração onde a mão de obra é intensa. Ou seja, eles gastariam menos com mão de obra,
por outro lado, ele acaba tendo que absorver uma alíquota maior. Mas nada impede também, né, isso é uma discussão que nós vamos ter, de que na sociedade, aqui na reforma tributária, não tem uma alíquota única de 25% ou 30%. Na Europa mesmo, se você for lá no restaurante, tá lá, comida é 12%, bebida é 22%. Então, eles fazem duas alíquotas diferentes. Também, eventualmente, aqui, educação, saúde, tem uma alíquota mais baixa. Por quê? Porque nesses setores de serviço, basicamente é a empresa vendendo diretamente para o consumo. Você não tem uma cadeia, né? Você vai no hospital, é você que é o paciente, imediatamente você está consumindo aquele serviço. Então pagar 25% ou 30% sobre o valor agregado ficaria muito pesado, não faz sentido num país que a gente não pode ter essas coisas num preço tão grande. Então, eventualmente vai ter discussões de alíquotas também. Quanto a essa questão da alíquota alta que o Luiz fala, e é uma discussão que todo mundo faz crítica ao IVA, vamos criar a maior alíquota do mundo, tudo mais tal. A verdade é que você tem que encarar a realidade. Se na transparência, depois que tirar todos aqueles cacarecos, a transparência mostrar que a gente paga um IVA de 30%, é porque a gente já pagava, era muito feio, alguns produtos até mais do que isso, porque tem muito produto que tem tributação de 40%, chopp mesmo parece que é, sei lá, 50%. Cigarro, então. Cigarro é 200, por exemplo, é um absurdo isso aí. Se bem que, absurdo, né? Aquela história de que cigarro tem que ser alto porque aí o cara fuma menos. Eu tô pra ver quem fuma menos, porque em vez de pagar um maço de cigarro R$10, pagar 20. Pra mim, paga do mesmo jeito. Pra mim, essas tributações seletivas que eles chamam, que é para desestimular o consumo, na verdade, estimula o contrabando, né? Eu acho que gasta mais com polícia de fronteira do que com a arrecadação que a gente tem nesse tipo de imposto seletivo. Mas vocês estão vendo, gente, quantas discussões estão ocorrendo, e é bom que essas discussões estejam na mesa, que a gente veja isso com franqueza, com clareza, mas tem que ter transparência, pelo amor de Deus. No sistema tributário brasileiro, nós temos que saber o que a gente paga, como nos menores países do mundo. E aí, só para fechar minha fala aqui, eu acho o seguinte, Luiz, a gente tem que ter um sistema tributário que está em sintonia com os outros players do mundo. Nós não podemos ter um sistema tributário que é aquela jabuticaba que a gente criou, toda esquisita, que aí já não comunica, que aí alguns setores têm grandes incentivos, outros nenhum incentivo. Eu acho que a gente tem que estar em sintonia com os outros países do mundo, até porque o que vai nos diferenciar entre nós, Estados Unidos, a Europa, a China, a Índia, não é o sistema tributário, e sim a pujança, a economia, nossas vantagens naturais ou de ambiente de negócio. Perfeito, e nesse gancho, vamos talvez trazer aqui a questão, também para finalizar, que nós precisamos nos inserir no contexto mundial, nós precisamos se tornar um país competitivo. Então, antes de a gente olhar qual é o modelo que vai arrecadar o que arrecada atualmente, temos que olhar qual é o modelo que vai transformar o país em um país competitivo, em um país de primeiro mundo, que vai transferir renda para a classe média, vai enriquecer a classe média brasileira. Temos uma classe média vastíssima, um poder de barganha inacreditável e de comandar padrão de consumo mundial das grandes empresas, baseado numa classe média que é capaz de consumir. Então nós temos uma classe média, só que ela não é tão rica quanto as outras classes médias. Ela tem um volume bom, mas temos que ampliar a riqueza da classe média para ela comandar. Aí sim, imagina a Apple fazendo celulares considerando o padrão de consumo brasileiro, os carros sendo feitos para o padrão de consumo brasileiro, as roupas, etc. Então isso que a gente precisa olhar. Então o nosso sistema tributário precisa refletir isso. Acho que a gente está no início do debate, temos duas propostas na mesa, e eu vou deixar aqui só para finalizar um ganchinho. Vamos ter uma terceira proposta, o Alexi vai ser o primeiro a avaliar e a avalizar. Se eu tiver sucesso nessa primeira proposta, o Alexi vai fazer um segundo vídeo, follow-up desse, para falar só dessa proposta. Caso contrário, eu só fico aqui a levantada de bola e eu fico com ônus aqui, tá certo, Alexi? Não, mas o Luiz, assim, gente, a vantagem de conversar com o Luiz é que ele tem uma visão sistêmica. Ele não tem uma visão só do pequeno mundo aqui, né, de ficar nesse mundinho apenas nosso sistema tributário brasileiro. Então ele vai procurar exemplos em outros lugares, conceitos até de reorganização de país.
Eu quando brinco com ele, a gente discute bastante isso, eu adoro essas provocações, mas assim, nós temos uma realidade, né? E eu como empresário, e ele como empresário também, a gente tem assim, um sentimento de urgência de resolver essa questão, porque o sistema tributário brasileiro assim, cansou, ele agrega só custo, ele atrapalha a vida de quem quer empreender, ele é um inferno, ele desestimula os investimentos. Tem muito europeu que fala, tá entrando, já está indo embora, ou a FENAC foi embora, o Walmart falou que vai embora, um monte de empresa grande fala, cansei de Brasil, vamos embora, que não é possível. Nós não podemos ter um ambiente ruim para poder empreender, nós temos que ter um ambiente muito agradável, bom. O Brasil tem todas as condições, tanto de recursos naturais, quanto de clima, quanto diversidade da população, não é possível que a gente não vai dar certo. Então, o que nós temos que fazer agora é dar essa limpada no sistema tributário brasileiro e ó, os 4 valores: simplicidade, neutralidade, equidade, ou seja, todo mundo pagando junto, e transparência. Orientando por isso, nós vamos atrás do sistema tributário vencedor. Discussões vão acontecer bastante, eu acho que nós, aqui Luiz, temos que fazer mais lives quando tiver novas discussões mais intensas. Novas etapas, né? Temos que procurar o protagonismo aqui, porque de fato é um empurra, muita gente querendo aparecer na frente do holofote, mas tem que ter conteúdo, tem que ter fundações, tem que ter conceitos, para não ficar falando bobagem ou ficar falando mais do mesmo, chovendo no molhado. É isso aí. Alexei, conto com você nesse processo, conte comigo. Obrigado, Luiz. Obrigado. Aí, cara.